agora a gente vai falar sobre relacionamento destrutivo. Pamela Magalhães é psicóloga, está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Pamela? Olá, Jaque, prazer te receber aqui, viu? É sempre muito bom estar aqui também. Pamela, muitas perguntas para fazer sobre este tema. Eu gostaria que você começasse explicando para nós como eu posso considerar que um relacionamento é destrutivo. Bom, primeiro entender que o relacionamento destrutivo é exatamente o contrário de um relacionamento afetivo que deve ser construtivo. Quando você escolhe alguém para se relacionar, você escolhe alguém para construir. Né? Você escolhe alguém para ter momentos gostosos, para ter paz, para ter objetivos de vida congruentes. E o relacionamento destrutivo é um relacionamento que tem muita destruição, muita agressão, um relacionamento normalmente hostil, onde você vai ter um indivíduo ativo, que a gente vai entender aquele que agride, e aquele passivo, que muitas vezes se considera a vítima da situação. Que não necessariamente é a vítima da situação. Não necessariamente é. A gente vai entender ele como alguém conivente a essa postura, alguém permissivo a essa postura. Então, uma autoestima completamente dilacerada, com um comportamento desse agressor, no sentido de destrutividade, muito intensa. Então, um relacionamento em que o nível de angústia, de ansiedade é muito grande. O sofrimento é muito grande, completamente diferente da proposta de se relacionar, de ter um relacionamento leve, gostoso. Pamela, é lógico que eu vou aproveitar as minhas experiências, as experiências de pessoas que eu conheço para te fazer as perguntas. Não falando propriamente sobre o relacionamento num grau muito intensivo de destruição, né? Eu vou chegar lá também, mas eu queria começar por aquele relacionamento que não dá muito certo. Você está se relacionando com uma pessoa e daí vira e mexe você está insatisfeito, vira e mexe aquela pessoa pisa na bola, vira e mexe você sente aquela angústia, briga e fica com o coração na mão. Eu namorei 1 ano com meu marido e me casei. E foi sempre uma coisa tão light, mesmo quando tem uma discussão, às vezes nunca houve assim, ai, brigamos, vamos terminar, nunca passou pela cabeça, não é uma discussão que vai levar a nada. Mas isso é um relacionamento. O relacionamento, é claro que ele vai ter obstáculos e é claro que vai ter conflito, não existe, não tem como. Qualquer relacionamento, seja homem e mulher, seja com mãe, seja com pai, seja com irmão, seja com amigo, o que for. Agora, quando a gente entende um comportamento crônico, então, brigas crônicas, eu chamo brigas crônicas e conflitos crônicos, aquilo que se repete, e o relacionamento passa a ser pautado e identificado por isso. Aí a gente vai falar de um relacionamento doente, é um relacionamento destrutivo. Porque a proposta, como eu disse, de você estar com alguém é porque é gostoso. Porque a pergunta que a pessoa tem que se fazer é o que a faz se manter num relacionamento em que ela se machuca, em que ela está angustiada, em que ela está triste, toda hora ela está chorando, toda hora eu tenho está uma se pergunta para te questionando. fazer, Pamela. Eu conheço N pessoas que namoraram muitos anos, 5, 6 anos, dentro de um relacionamento destrutivo, nítido. Um reclama do outro e separa e volta e está sempre chorando e está sempre brigando. E essas pessoas geralmente acabam se casando e vivem o casamento do mesmo jeito. O que acontece? Depois de muito tempo junto, vira costume? Primeiro que é assim, né? Eu acho que quando você ser vítima de um relacionamento destrutivo numa forma aguda, num primeiro momento, né? Você tá com um cara, você está namorando, ele é destrutivo, você sai, é uma história. Qualquer mulher, qualquer homem pode passar por isso. Né? Desde as mais fortes, lindas, maravilhosas e poderosas, desde uma pessoa mais fragilizada. Agora, se manter nesse relacionamento, o indivíduo ele tem que ter necessariamente um traço de personalidade bastante enfraquecido, uma autoestima bastante deficitária, que faz com que esse indivíduo fique nessa relação. Outro ponto é como que são os modelos, os padrões de relacionamento. Que é o que a gente falou um pouquinho, que eu falei no outro lógico, sua convidada, você estava conversando com ela sobre isso. Então, quais são esses padrões de relacionamento internalizados? Então, como será que eram os pais? Como que era o ambiente familiar? Porque, querendo ou não, você internaliza esses modelos e você acaba repetindo. É visceral. Não é que você quer. Aquilo você repete porque é o teu modelo. Então, é familiar. Muitas vezes as pessoas se confundem com o que é familiar e com o que é saudável. Não necessariamente o que a pessoa viveu na infância é saudável. Não. Só que eu repito porque é familiar. Então, por mais que soe muito atrapalhado o que eu vou te falar... Parece que tá certo. Isso, a zona de conforto, a zona de conforto é um relacionamento agressivo. É um relacionamento destrutivo. Então, quando você falou, mas por que a pessoa se mantém casada nesse relacionamento, namora, sofre e casa? Porque aquele é um modelo, aquilo é o que ela conhece de relacionamento, e em função de uma baixa estima, a sensação é que assim, eu não vou conseguir nada melhor do que isso, relacionamento é assim mesmo.
E existe uma dependência emocional que é a base fundamental que faz com que essa pessoa se mantenha nessa relação. Então é uma significação, uma disfuncionalidade na compreensão do que é um relacionamento. Quanto tempo pode demorar para a pessoa perceber isso? A vida toda. Pamela? Talvez ela possa a vida toda se queixar, a vida toda sofrer. Ter filhos dentro de um relacionamento Claro, destrutivo. e você imagina como é para um filho? Rola uma Viver. traição provavelmente aí ou não necessariamente? Como assim uma traição? Por exemplo, esse casal, dentro de uma relação destrutiva, Tá. um dos dois acaba traindo em algum momento ou não necessariamente? Não Não seja uma necessariamente regra, né? precisa acontecer, mas se a gente entendesse que a infidelidade pode ser um movimento destrutivo, sem dúvida. A infidelidade, se ela existir num relacionamento que não seja aberto, né, ela fere um acordo do casal, então ela machuca. Qualquer movimento que machuque um dos membros do casal é um movimento destrutivo. Eu preciso te fazer a seguinte pergunta. As meninas crescem lendo contos de fadas e esperando o príncipe encantado. Sim. Aí elas têm o seu primeiro namoro ou segundo. E aí elas descobrem que príncipe encantado não existe. Eu tô te falando assim, o que eu vi acontecer com muitas meninas. Aí vem uma baita de uma frustração. Até a gente entender, pelo que eu percebi assim de vida, o equilíbrio. Que é alguém que te faça muito bem, mas que eu amo um homem de carne e osso, que é gente. Que existe, né? Que existe. Que ele é completo no que eu preciso e que em algum momento ele vai ter defeito. Isso é um movimento que a vida ensina? O que é isso? Bacana o que você está falando, porque se você analisar, encantado está sobre um encanto. Não Então, é real, né? Não é real e pode acabar a qualquer momento. Acho que muito mais interessante do que um príncipe encantado seja um homem que se encaixe nas minhas reais necessidades e que entenda o que é um relacionamento saudável. Uma pessoa que está num relacionamento destrutivo, num relacionamento doente, mesmo que ela não seja o ativo, ela é o passivo e ela está conivente, ela alimenta aquilo. Se ela conseguir perceber isso, ressignificar, ela consegue entender e aprender o que é um relacionamento saudável e as escolhas dela, respondendo a tua pergunta, serão diferentes. Quando eu entendo o que é um relacionamento saudável, eu passo a fazer escolhas diferentes para a minha vida. Muda o padrão. Exato. É o que você estava falando no começo do programa, com aquela sua convidada. Quando eu começo como eu vou dizer, consertar meu padrão, transformar o padrão doente num padrão saudável. Entender o que é relacionar. Quer dizer, eu não tenho que me acostumar a ser xingado, ou a xingar, ou a brigar. Não tem que me acostumar com isso. Não tem que ser normal, e tem que parar com a ideia de que vou mudar o outro. A gente não muda ninguém. Eu sou terapeuta, eu não mudo ninguém. Eu sou facilitadora. Se a pessoa quiser mudar, se ela quiser melhorar, isso fica a cargo dela. Vou casar porque depois muda, conversa, né? Não, eu acho que se o outro mudar, existem dificuldades. São pontuadas, que não, relacionamento saudável é assim, poxa, eu não gosto que você faz isso, você tá jogando muito futebol, você não fica comigo, você não sai do videogame, fica um pouquinho comigo. Quando você começa a pontuar e o outro para, ouve, conversa, você faz o quê? Você constrói. Relacionamento destrutivo, normalmente o perfil dessa pessoa, principalmente do ativo, qual é? É uma pessoa manipuladora. Pode ser homem ou mulher? Homem ou mulher. Homem ou mulher. Fala as características, vamos lá. Manipulador. Tipo, manipulação, comportamento muito dissimulado, pode existir muita mentira, comportamento egoísta, principalmente, uma pessoa que está muito nele. A gente vai ter muitos jogos emocionais envolvidos, terrorismos, então assim, comportamento tanto agressivo verbal quanto agressividade física. Mas a maior agressividade que tem é a psicológica, né? Então aquele comportamento, você está com aquela pessoa que você tem que pisar em ovos o tempo inteiro, porque qualquer coisa ela briga, ela acha problema em tudo, ela encontra pelo em ovo, como a gente diz. Então o relacionamento destrutivo é assim, é cansativo, é desgastante. O egoísmo é um tópico muito importante para a gente analisar, porque assim, você não é que você tem que depositar suas expectativas no outro, não que você só vai ser feliz por causa do outro, mas tem que haver um movimento do outro para te fazer feliz dentro de uma relação, não é isso? Então, se você observa o outro muito egoísta, você já pode perceber que tem algo errado, não Jaque, relacionamento, eu sempre falo, a gente tem que ter o nosso mundo, o outro tem que ter o mundo dele, a gente tem que ter o nosso. Então é muito importante isso. Uma pessoa egoísta é muito difícil de se relacionar.
Agora, por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo hoje, que já está há muito tempo numa relação, talvez já é casada, com os filhos Sofrendo. e fala, sou eu aí essa pessoa que sofre. Tá. Qual que é o primeiro passo? Ela conversa com esse parceiro. Aliás, antes de eu te fazer essa pergunta, o ativo também sofre? Eu acho que normalmente o sofrimento dele talvez não seja consciente. Se ele está nessa relação, a gente vai entender que é um funcionamento bastante vampiresco. Eu falo para o paciente assim, enquanto você mostrar o pescocinho, o vampiro vai sugar. Uhum. Tira o pescocinho para ele poder, de repente, se na fome, ele pode melhorar ou não. Uhum. Ele tem outras patologias que podem estar associadas a esse relacionamento. Então é importante, se você está percebendo que você está sofrendo, acho importante a gente parar de olhar muito para o outro. Eu quero que ele mude, eu quero que ele faça, eu faço. Você está incomodada? Você tá sofrendo? Então reavalia a tua relação. Você tentou fazer movimento? Você conversou? Quanto tempo você está? Eu estou 12 anos sofrendo a mesma coisa. Então, peraí. Você já pontuou, você já tentou, existe uma falsa esperança nisso, uma dependência emocional muito grande. As pessoas se contam algumas razões. Por causa dos filhos, por causa da dependência Elas financeira. Né? Não, isso existe, claro. É fato, né? É fato, só que embaixo, o buraco é muito mais embaixo. A questão qual é? A questão é esse medo de ficar sozinha, é a sensação que não vai conseguir se refazer, o medo, porque a autoestima é muito fragilizada. Então eu não consigo confiar em mim, eu preciso do outro para me perceber. Sabe o que você está falando? Eu conheço N meninas, quando eu digo meninas, eu estou falando de mulheres da minha faixa etária, 20, 25, 30 anos, que às vezes se submetem a uma relação e você olha e você fala assim, mas por que você está se submetendo a isso? E a pessoa às vezes é linda, ela não consegue enxergar isso nela. E eu já ouvi, mas se eu não casar com ele, com quem que eu vou casar? Então, sim, a pessoa se submete, é uma dependência emocional do outro, né? É uma dependência emocional, porque o que você está falando é aquilo que você vê. Você vê essa sua colega linda. Mas será que ela se vê assim? Talvez ela se sinta machucada, ela se sinta muito pequena e ela entenda, como eu já escutei muito em consultório, não tá bom, mas pelo menos ele tá lá. Às vezes nem conversa com o marido chega, por exemplo, nem conversa, mas ele tá lá, é um corpo. Então, a pessoa acaba se satisfazendo com migalha num relacionamento. E isso não é relacionamento é para ser gostoso. Você percebe que o significado do relacionamento, ele fica todo distorcido? E aí vem uma criança. Isso. E aí, como é que eles vão criar essa criança? O principal pilar, se a gente pensar nos principais pilares para uma formação de uma criança, a gente vai ter entre eles a segurança. No ambiente hostil, agressivo, vulnerável, de muita discussão, de muito desentendimento, você vê sua mãe sofrendo, você vê seu pai sofrendo, que seja, você criança internaliza uma fragilidade incrível. Isso promove para a criança uma insegurança que pode causar futuramente sintomas como a depressão, como a agressividade, como a ansiedade. Então é uma loucura. Às vezes você vê um casal completamente agressivo, uma destrutividade absurda, querendo ter filho, querendo ter mais de um filho. Eles podem trocar de papéis em algum momento, o ativo e o passivo dentro dessa relação? Se você pensar numa pessoa com caráter destrutivo, que o padrão de comportamento dela é destrutivo, ela pode entrar num relacionamento com um indivíduo manipulador, né, mais coercitivo, mais agressivo, em que ela fique mais passiva. Então ela é conivente nesse sentido. E sim, ela pode entrar num relacionamento, inclusive, Jaque, ela conhece um cara super bacana, bonzinho, que faz tudo pra ela, e aí o que acontece? Ela se torna a pessoa mais perversa. Porque é um padrão funcional. Sofreu, né? É um padrão funcional. Na verdade, tanto passivo quanto ativo são pessoas que não estão acostumadas com a ideia de construir na relação, de ter um relacionamento passivo. Inclusive, tem casos que a relação sexual, enquanto há essa destrutividade, ela acontece. Quando essa pessoa termina essa relação, por exemplo, e vai para um relacionamento em que é mais saudável, não consegue ter uma sexualidade como tinha na outra. Por incrível que pareça... Sente falta daquele movimento destrutivo? Porque a associação, o estímulo da libido, ela está associada ao sofrimento. Se a gente pensar um caráter mais masoquista, por exemplo. Então, você percebe como a destrutividade é bastante complexa? Eu tenho 2 minutos, eu preciso encerrar já, mas eu preciso que você deixe uma orientação para quem está nos assistindo. Qual que é o primeiro passo, então? O que fazer? Observa nessa relação se você está muito diferente do que você foi um dia.
Se de repente você mudou sua forma de vestir, se você parou de ir nos lugares que você gostava, se você começou a se afastar de pessoas que eram importantes para você, se você hoje com seu parceiro você pisa em ovos, se você fica medindo tudo que você fala, se você tem momentos de muito mais tristeza do que momentos de alegria na tua vida, se você está sofrendo muito mais, se a sua sensação é de angústia, você já acorda com angústia. Conversa com esse parceiro ou o que faz? Primeiro, perceba isso. Constatando que eu estou vivendo muito mais aflição do que momentos de paz, que nem você me contou no seu casamento, momentos de energização. Então, olha, se você achar que vale a pena, converse com o seu parceiro e tente. Tentou uma, tentou duas, até 3 se for importante para você. Agora, não fique crônica nisso e esqueça de viver a tua vida. A possibilidade de ser muito feliz. E se precisar de ajuda, procure uma psicoterapia, que eu acho que pode ser muito indicado. Viver infeliz num relacionamento, ninguém merece, nem precisa passar por isso. Exato, né? já. Ó, quem quiser entrar em contato com a Pamela, anote aí o telefone 0 operadora 11 5561 5222. A sua clínica fica em São Paulo, né? Isso, em Moema. O site é www.clinicapsicologicamec.com.br. Exato. Em Moema, qual é o endereço lá? Rua Graúna, 298, Moema. Então, para quem é de São Paulo, pode procurar. Obrigada, viu? Prazer te Obrigada, receber aqui Jaque. sempre. Uma boa sempre. tarde. Obrigada.